Queridos, graça e paz em nome de Jesus. Mais uma vez é um privilégio estar com os irmãos. Hoje a minha esposa não pôde vir, ela sempre gosta de vir aqui, ama o louvor dessa igreja, como ela é recebida. Mas a mãe dela, minha sogra de 86 anos, escorregou dentro de casa. Quebrou a bacia, fraturou um braço e afetou os rins. Então ela está no hospital, está internada e as irmãs estão se revezando. Hoje o dia dela está. Então quando os irmãos forem orar, é só lembrar da dona Matilde, que é a minha sogra. Eu estava olhando na hora da família, o nome da minha família estava ali. Eu falei, que bom, gente, estão orando pela família Freitas. Quem é que é Freitas aqui? Quem é dessa sobrenome? Tem alguém aqui? Ah, não estão aqui hoje, né? Muito bem. Irmãos, nessa noite, Deus colocou no meu coração trazer uma palavra sobre 6 virtudes que Deus procura na sua igreja. 6 qualidades que Deus vai buscar em mim, em você, em todo o tempo. Principalmente nesse tempo de pandemia. Por quê? O mundo secular, ele se organiza para entrar em nossa casa, para não perder você. Você não pode ir no restaurante, tem delivery, né? Você não pode, o menino não pode ir à escola vem dentro da casa dele. E nós que somos cristãos, temos que aproveitar esse tempo. Eu sei que esse culto está chegando agora na sua casa, então que Deus te abençoe. Mas durante a semana, durante aquele tempo ocioso, se a gente não tomar cuidado, são tantas distrações que acabam roubando aquilo que é mais precioso, que é a nossa comunhão com Deus. Hoje você tem séries, você tem filmes, você tem todo tipo de programação. E tem gente que às vezes tem uma maratona de uma série que tem tantos episódios, tantas temporadas. As pessoas não dormem para ir até o final daquele filme, daquela série. Mas quando vem para as coisas de Deus, fica mais difícil. As pessoas têm desculpas. Por exemplo, nesse tempo nós estamos mais de 100 dias em casa. Você já leu mais a sua Bíblia? Será que você já está lá pelo menos no meio dela? Você está tendo tempo, em vez de assistir um filme todo dia, colocar uma boa pregação da palavra? É isso que Deus tem buscado no meio da sua igreja. Eu comecei a pesquisar nos evangelhos essas qualidades. A gente sabe que se a gente ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vai ver todo o perfil que um cristão deve ter. A filosofia do cristianismo Jesus deu no início dos evangelhos. Se você ler Mateus 5, 6 e 7, os 3 capítulos, você vai enxergar ali, aprender como ler a Bíblia, como ofertar, como orar, como dirigir a sua família, como perdoar, tudo está ali. Mas nos evangelhos eu encontrei algumas virtudes imprescindíveis, a tal ponto que Jesus parou para contar algumas histórias, para contar até parábolas, para mostrar que para nós estas virtudes são muito importantes. Então nós vamos começar, abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu vou começar com essa primeira virtude e depois nós vamos discorrer sobre as outras. Lucas no capítulo 18, a partir do versículo 1, é uma parábola, eles dão o título como parábola, e Jesus começa assim, Lucas 18 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer. Desfalecer é desanimar, enfraquecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune tanto. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha só, irmãos, esse texto, então, Jesus, ele usa de um exemplo negativo de algo humano para mostrar o outro lado do caráter de Deus. Ele mostra que um juiz injusto, ruim, ateu, que não cria em Deus, não temia Deus e nem os homens, uma viúva, uma mulher indefesa, tem uma causa na justiça e ela começa a incomodar aquele juiz. Todo dia dizia: julga a minha causa, julga a minha causa. E o juiz por fim diz assim: olha, quer saber? Eu não temo a Deus, não respeito os homens, mas essa mulher me encheu a paciência. Eu vou atendê-la só para ela parar de bater na minha porta. É isso que ele quis dizer. Aí Jesus, olha, está vendo esse juiz? Mas e Deus? Aí ele começa a dizer: se esse juiz é mau, e Deus? Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Deus não fará aqueles que clamam a Ele dia e noite? Aqui diz que depressa Ele fará justiça. Aí ele termina a parábola dizendo assim: quando pois vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A primeira virtude que Deus procura no meio da sua igreja, que Ele vai procurar na minha vida, na sua vida, na nossa família é: será que nós temos uma fé autêntica? Nesses tempos de pandemia, tem muito crente desesperado, tem crente que não está dormindo, tem crentes que não estão atônitos, preocupados. E Jesus disse: será que quando Ele vier, vai encontrar fé? Então a primeira coisa, aumente a sua fé. Eu gosto de escrever um texto dizendo o seguinte: mantenha a sua fé em alta e os seus problemas ficarão em baixa. Mantenha a sua fé em alta, seus problemas ficarão em baixa. Mas se você mantiver baixa a sua fé, seus problemas ficarão em alta. Mantenha a sua fé. Ah, pastor, mas está difícil. Está difícil sim. A igreja já passou por momentos muito mais difíceis. Na história da igreja, a igreja não podia se reunir porque podia ser os cristãos mortos nas arenas do Império Romano. As igrejas se reuniam nas catacumbas, nos cemitérios subterrâneos, escondido, não podia cantar, não podia nem falar mais alto, senão um soldado romano lá em cima descobria. O símbolo do cristianismo, o peixe, ele surgiu para diferenciar os cristãos. Um cristão chegava no chão, ele fazia metade do peixe, né? Um lado dele, o outro, se fosse cristão, completava o peixe. Era escondido, era secreto, era hermético, porque não podiam nem falar que eram cristãos. Quantos morreram? E hoje a gente passando por essa pandemia, muitos crentes dizendo: já é o final, já é o apocalipse. Não, queridos, Jesus pode voltar a qualquer momento, mas ainda na história escatológica tem muita coisa ainda. Tem o arrebatamento da igreja, tem a grande tribulação, tem o milênio que ainda vai ocorrer, tem muita história ainda. Mas a igreja em todo momento, em todos os séculos, ela passa por provações. Mas eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus, Ele nunca abandona a sua igreja. Ele nunca abandona aqueles que clamam a Ele dia e noite. É por isso que o Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele faz a pergunta e a resposta vem: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro vem do Senhor. Mantenha a tua fé em alta. Amém? Segunda virtude, Mateus capítulo 15, eu não vou ler a história toda, mas no capítulo 15, versículo 28, Jesus passa por um momento, ele está andando com seus discípulos no capítulo 15, uma mulher cananeia, dos cananeus, aqueles que eram inimigos do povo de Israel, que Deus mandou destruir,
que ainda sobraram alguns. Jesus está indo para Tiro e Sidom, um pouco fora ali de Israel, na divisa, e ele encontra uma mulher cananeia. E Jesus fazendo milagres, aquela mulher, a filha dela, após adorar deuses babilônicos, Baal e outros, ela ficou possuída por um demônio. Ela buscou os seus deuses, o demônio continuava. Ela buscou os feiticeiros da tribo, o demônio não saía. E ela ouviu falar que Jesus tinha todo o poder, ela vai atrás. E Jesus está andando, ela dizendo: filho de Davi, tem misericórdia da minha filha, tem misericórdia de mim. Os discípulos falando: olha, ela está atrás da gente o tempo todo. Desde que nós entramos, ela está atrás de nós. Jesus diz assim: eu vim primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Ele está dizendo: não tem nada com essa mulher. Ele já sabia que ia fazer o milagre, ele já tinha presciência de tudo que ia acontecer, mas ele queria provar o caráter daquela mulher. Ele disse: eu vim primeiro para as ovelhas de Israel. Ela disse: Senhor, minha filha está doente, ouve-me, Senhor. Aí ele olha para ela e fala assim: não é lícito tirar o pão da boca dos meninos e dá-lo aos cachorrinhos. Quando eu leio isso aqui, eu arrepio, eu falo: meu Deus, que palavra pesada. Mas ele estava provando o coração dela. Se fosse qualquer um de nós, falava: não sou crente mais. Não sou crente mais. Que é isso? Que palavra dura? Não. Não sigo não, vamos embora. Esse não é o nosso Deus. Mas aquela mulher, pisada que foi, humilhada que foi, sabe o que ela fez? Humilhou-se ainda mais. Mas, Senhor, também os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela estava dizendo: o que os meninos não comem, o que sobra, o que cai, os cachorrinhos comem. Ou seja, se a gente não pode ser tratado como filho, pelo menos como animal. Olha para nós, olha para minha filha. Ela estava desesperada. Quem aqui é mãe? Levanta a mão aqui, as mães. A mãe sabe o que é isso. Quando o filho está doente, quando o filho está com dificuldade, mãe vira uma leoa, é capaz de tudo, vai na farmácia sem dinheiro, briga com farmacêutico, empenha relógio, empenha até aliança se precisa, empenha tudo, vende o que tiver para ver o filho bem. Mãe é mãe, e essa mãe estava desesperada. Aí Jesus olha para ela e fala assim: mulher, eu nunca vi uma fé igual a essa. Pode ir, a tua filha está salva, a tua filha está livre. Diz a Bíblia que na mesma hora, olha só, na mesma hora, a mulher estava lá com Jesus. Diz que na mesma hora, o demônio lá em casa, lá na casa, foi embora. O que a gente aprende aqui, além da fé, é a perseverança. Uma fé extraordinária. Se eu aprendo com a viúva, ser perseverante, insistente, aqui eu vou aprender uma fé que não desiste. Não desiste. Eu fui na igreja, um irmão nem olhou para mim, me tratou mal, estou indo embora. Não, eu vou continuar indo, vou continuar crente, porque não foi aquele irmão, não é aquela irmã que morreu na cruz por mim. Quem morreu foi Jesus e Ele me ama, Ele não me abandona. Eu fui à igreja, o pastor não me deu um abraço, porque às vezes é tanta coisa, não deu tempo, eu não volto naquela igreja mais. Não, aquela mulher não, Senhor. Os cachorrinhos comem dos pães que caem da boca dos meninos. Humildade, uma fé que não desiste nas dificuldades. Está procurando um emprego, está procurando uma bênção, bata na porta, insista. Está querendo uma bênção de Deus, ore mais, continue orando, continue buscando. Eu sei de uma história antiga que diz que uma irmã estava orando há muito tempo, pela salvação do seu marido. E ela ia, orava, ela ia de madrugada, ia para o monte, tinha uma pedra que ela orava direto e falando: Senhor, salva a minha família, salva a minha família. Teve um dia que ela falou: Deus não está me ouvindo mais, não vou fazer isso mais. Não foi. No outro dia ela não foi, na outra semana também não. Um dia ela está dormindo, ela teve um sonho. Naquele sonho, Deus falou para ela em sonho: olha, você pediu tanto, eu mandei o meu anjo para levar a sua resposta. Só que ele chegou no lugar que você orava, você não estava lá.
Daniel orou 3 semanas, 21 dias de jejum. A Bíblia, o anjo que foi falar com Daniel, um demônio ficou na frente dele, um demônio espiritual de uma potestade terrível. O anjo teve que voltar, Deus teve que mandar Miguel. 21 dias o anjo chega para Daniel e fala: Daniel, você é muito amado por Deus. As suas orações estão conhecidas no céu. Desde o primeiro dia que você orou, foi ouvido no céu. Mas um demônio ficou na minha frente. Ele começa a contar a batalha espiritual. Se Daniel tivesse falado: não, Deus não me ouve, eu não sou profeta coisa nenhuma, eu vou entregar esse jejum. Não, Daniel ficou 3 semanas, 21 dias esperando. O anjo veio e falou para ele. Quem sabe Deus está me usando para falar com você. Pediu a Deus uma bênção, desistiu, nem fala mais no assunto. Deus está dizendo: você desistiu, ele não. Ele não. Continua, volte a buscar, volte a orar, volte a falar com Deus sobre aquele assunto, sobre a tua bênção. Essa mulher ensina isso para a gente. Ela era inimiga do povo de Israel, ela não fazia parte da nação, mas ela recebeu a bênção, porque o amor de Deus, nós cantamos aqui, ela é incondicional. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então, primeiro eu aprendo a perseverança. Essa aqui eu aprendo uma fé que brota no meio da humilhação, que brota no meio da dificuldade. A terceira característica que Deus procura nesses dias: gratidão. E por isso que Jesus, o Evangelho mostra aqui em Lucas 17, a partir do versículo 15, a Bíblia fala de uns leprosos, 10 leprosos. Ele indo para Jerusalém, ele passou perto de Samaria, e diz a Bíblia, em torno de uma aldeia, 10 homens leprosos levantaram a voz dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus olha para ele e diz assim: olha, vai lá, mostrem-se aos sacerdotes. Olha como é que Jesus é simples, né? Não desceu, não ungiu, não deu banho neles, não. Jesus é assim, tem hora que ele cospe no chão, faz lodo e cura o cego. Outra hora ele põe a mão, outra hora ele só fala. Nessa hora que ele nem tocou nele, falou assim: olha, vai lá no sacerdote, pode apresentar para eles. Alguém podia dizer: mas espera aí, ele nem orou, ele nem ungiu a gente. Se fosse esses pentecostais de hoje, né, que são tão sensíveis, né, ele nem deu um abraço na gente. Vai ver que não tocou na gente com medo de pegar lepra. Eles foram lá no sacerdote. Quando chegaram, todos ficaram limpos, foram curados na hora. Eram 10, um voltou. 10%. 90% ficou, os 9 ficaram para trás. Quando chega, a Bíblia diz que ele chega e adora o Senhor. Chegou, caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Olha que vergonha. Os outros que eram judeus foram embora, que tinham direito. O samaritano que não tinha nem direito à bênção nem nada, que era inimigo também. Samaria estava separado do povo de Israel. Ele chega e agradece. Aí Jesus olha e fala assim: espera aí, não eram 10? Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus ficou decepcionado. Não eram 10? Só esse voltou? Ué, mas não era aquele irmão que recebeu um livramento, disse que ia fazer um culto em ação de graças, até hoje não fez? Cadê aquela irmã que se falasse que se Deus salvasse alguém da casa, ia ter uma festa, ia ter um culto e nada? Eu lembro de um pastor amigo meu, o pastor Joel, apóstolo Joel de Volta Redonda. Ele conta que quando a igreja estava pequena, num salãozinho, quando eles compraram um microfone, fizeram uma oração que teve gente falando até em língua estranha, para um microfone que eles compraram melhor. Ele disse que passou os anos, a igreja cresceu. Um dia entrou um caminhão no fundo da igreja com 200 computadores de última geração. A igreja nem ficou sabendo. A gente é assim. Eu vejo isso na relação comercial.
Pessoas que querem um emprego, chegam na firma e falam assim: olha, pelo amor de Deus, eu estou precisando de um emprego. Se precisar, eu lavo o chão, eu lavo o banheiro, eu sirvo cafezinho, eu faço qualquer coisa. Pouco tempo depois está falando que está faltando serviço, fazendo corpo mole para ser mandado embora para ficar com seguro-desemprego, chegando atrasado todo dia. O chefe manda fazer alguma coisa, não, isso é função minha. Mas não foi você que falou que lavava até banheiro para arrumar um emprego? Pessoas ingratas. Ingratas. Nesse tempo de pandemia, você tem agradecido a Deus pela sua vida? Acordou de manhã: Senhor, muito obrigado por eu estar vivo, eu não merecia. Senhor, muito obrigado pelos livramentos na minha casa. Senhor, todo dia, irmão, chegou em casa e agradecer a Deus. Acordou de manhã, agradeça a Deus. Está morrendo muita gente e já morria antes. Já morriam centenas de milhares todos os anos. Só que a pandemia escancarou isso diante da gente. Há 100 dias atrás você perguntava que você conhece alguém com Covid? Ninguém. Se hoje se perguntar, você já conhece. Alguém da família, alguém, um pastor, alguém conhecido. Então seja agradecido. Se há uma virtude que Deus procura no meio da igreja, é a gratidão. A gente sabe pedir muito, mas a gente agradece pouco. Nós somos assim com nossos pais, eles têm a obrigação de nos dar roupa, obrigação disso e daquilo. Que dia que você chegou e falou: papai, mamãe, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, por amor, por tudo que você tem dado. Eu reclamava muito do meu pai, nós tivemos uma relação muito conflituosa. Papai bebia muito, eu já contei isso aqui, eu queria matar o meu pai e tal. A relação não era boa. E eu sempre reclamava, e todo mundo reclamava lá em casa: papai não fala com a gente que ama. Mãe sempre fala, né? Mãe sempre é aconchegante. Diz que mãe é mais legal que pai, né? A mãe sempre é mais amorosa. O pai é mais bruto, é o trabalhador, aquele que está fora. Há exceções, é claro. É porque o pai está lá fora. A mãe tem mais tempo para conquistar os filhos. Mas eu falei: papai nunca falou que me ama. E mais tarde Deus trouxe no meu coração uma coisa. Tem tanta gente que fala que ama e trai o tempo inteiro. Tanta gente que fala que ama, mas não cuida. Você prefere alguém que fala: eu te amo, mas fica te traindo? Você prefere alguém que fala: eu te amo e te deixa na dificuldade? Meu pai não falava eu te amo, mas ele ralava na manesma para não faltar comida dentro de casa, para não faltar roupa para a gente. Nunca faltou comida lá em casa, nunca faltou roupa para a gente. Aí eu descobri que papai não aprendeu a falar eu te amo, porque o pai dele não falava. Mas ele aprendeu a ralar muito para não faltar nada para a gente. Isso também é amor. Isso é o amor colocado em prática. Então não reclame que seus pais não abraçam. De repente ele não te abraça, mas ele é carinhoso, cuidando de você, estando junto, estando do seu lado. Agora, se você que é pai e mãe puder, fale isso. Não tem nada melhor para um filho quando o pai chega e fala: meu filho, eu tenho o maior orgulho de você. O maior problema dos homens com os pais são esses, que o homem, para se tornar forte, se tornar homem, ele precisa do respeito do pai dele. Do pai dele, é o pai que tem que chegar e falar: meu filho, você é uma bênção, eu tenho o maior orgulho de você. Isso faz a masculinidade do filho ficar forte, faz ele virar homem de verdade. Se ficar só a mãe falando, só a mãe, e o lado do pai, por isso que o pai é esse exemplo. O pai precisa estar: mas eu não sei falar. Aprenda. Chega para o filho e fala: meu filho, como é que você está na escola? Elogie. Critique muito, mas elogie também bastante. Gratidão. Quarta virtude que Deus procura: um testemunho forte. Deus procura que a gente testemunhe. A Bíblia conta aqui também, Mateus capítulo 16, do versículo 17 a 19. Jesus chega para os discípulos e fala assim: quem que os homens estão dizendo que eu sou? Um fala assim: olha, uns acham que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Outros acham que o Senhor é o Elias que voltou. Aí Jesus olha e fala assim, Mateus 17, tá? 16, Mateus capítulo 16, versículo 17 a 19. Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro fala: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: Pedro,
Simão Barjonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Testemunho forte. Quando as pessoas perguntam para você, por que você é crente? Eu estou frequentando. Eu vou lá porque a igreja é boa, o louvor é bom. Não, eu sou crente porque eu sirvo a Jesus, o Filho do Deus vivo. Você tem rede social, o que você coloca na sua rede social, no Facebook, no Instagram, no Twitter? Vai lá, eu sirvo a Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu creio em Deus de verdade. A gente vê tanta baboseira na rede social, né? Tanta coisa inútil. Precisamos de crentes que testemunhem de verdade. Para quem é o Senhor Jesus para você? Responda isso na sua casa, responda isso no seu trabalho. Você é crente? Não, eu vou na igreja de vez em quando. Eu lembro, era novo convertido, eu era meio envergonhado. Eu estava na igreja na primeira semana. Eu jogava futebol na região, eu ia ser padre, eu tinha uma batina novinha que uma freira tinha me dado. Então eu fui para a igreja, eu estava indo e tal, mas eu não estava ainda batizado nem nada. Perguntaram assim, mas você agora é crente? Aí eu falei, não, eu estou frequentando. Era uma realidade, eu estava frequentando para me tornar crente. Mas depois que eu batizei, depois que eu me tornei crente de verdade, acabou. Você é crente? Sou, graças a Deus. Nós temos uma turma do exército agora, nós conseguimos reunir de volta uma turma que se viu comigo em 1983. Tem gente aqui que nem tinha nascido ainda, né? 37 anos nós conseguimos achar essa turma e eles lembram até hoje que eu e mais uns éramos crentes, que queriam obrigar a gente a beber cachaça, não bebemos, que me fizeram fazer uma oração por um coelho morto, que fizeram a gente dançar lá, os crentes dançando, mas nós ficamos firmes até o final. Alguns deles me disseram agora, 37 anos depois, Freitas, se eu sou crente, se eu sirvo a Jesus numa igreja, foi por causa do seu testemunho no exército há 37 anos atrás. O que você fala, fica. As pessoas estão te observando. Qual é o Deus que você ensina para os teus filhos? Porque coisas ruins estão na mídia toda hora. Igrejas dando escândalos, igrejas que só pensam em dinheiro, igrejas que não estão nem aí para o povo. Mas as igrejas sérias, onde estão? Onde é que estão aqueles para dar um testemunho fiel, verdadeiro? Eu faço parte de um grupo grande de pastores do Brasil inteiro, e tem hora que eles mandam alguns vídeos para a gente que dá vontade de chorar. Mas não é chorar de emoção boa não, de emoção ruim. Um pastor lá de uma igreja pentecostal dizendo, Deus me deu o dom do arqueiro, eu expulso o demônio na flecha. Não sei se você viu essa baboseira. O cara endemoniado lá e o pastor esticando, lá vai a flecha. Eu falo, meu Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E mandando a flecha, ele deve ter assistido aquele filme Imortais, que tem o arco de Hyperion, né? Maneiro, o cara, e outro agora tem o cara que tem a unção do futebol, que ele expulsa o demônio no drible. Dá vontade de falar assim, ó, o último que sair, apaga a luz e fecha a porta. Acabou. Acabou. Então, a gente que tem uma palavra viva, que tem um testemunho vivo, não pode deixar essas asneiras ganhar espaço, irmãos. A gente ri na hora, a gente chora e tudo, mas isso é vergonha para nós. É porque onde não tem palavra, viceja o que não presta. No meio pentecostal, olha, guarde bem isso, onde tem muito poder, tem muito demônio. Guarde isso, onde tem muito poder, tem muito demônio. Porque o poder de Deus é maravilhoso. O diabo não pode ser igual, ele imita. E ele imita da maneira mais vergonhosa possível. Por isso que precisamos de um testemunho verdadeiro. Por isso que precisamos ler mais a Bíblia. O meu povo é levado cativo porque lhe falta conhecimento. Jesus disse, errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. As besteiras estão aí. E você, o que você tem falado? O
quem é Jesus para você. Então Deus procura a fé da mulher cananeia, a insistência perseverante da viúva, a gratidão do leproso samaritano, o testemunho vivo de Pedro. E ele procura mais uma coisa, ele procura o zelo de Maria. Lucas capítulo 10, versículos 36 a 39. Jesus chega em Betânia, numa casa que ele gostava muito, a casa de Maria, Marta e de Lázaro. Jesus chega, onde Jesus chega é uma festa. Marta era muito atarefada, falou, vou fazer aqui, se fosse aqui em Minas Gerais, olha, vou fazer um cafezinho, uns pão de queijo, né? Foi lá para a cozinha fazer a massa dos bolos, tal, está mexendo. Jesus está lá. Gente, Jesus ia pouco tempo depois, ia morrer, ia voltar para o céu. Maria entendeu isso. Maria, aos pés de Jesus, ouvindo, adorando, estava junto dele, zelosa. Aí Marta falou, Senhor, peraí, o negócio está difícil aqui, eu estou quase queimando os pão de queijo aqui. Pede essa menina aí, pede a Maria para me ajudar. E a Bíblia fala que ela estava distraída e atarefada. Jesus disse, Marta, Marta, você está muito atarefada, você está muito ansiosa. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Gente, 2000 anos depois, quase 2000 anos depois, Marta é o exemplo de mulher distraída e despreocupada com as coisas de Deus. Maria é o exemplo da devoção contemplativa, daquela pessoa que gasta tempo para ouvir a palavra. E o que Deus procura é o zelo desta Maria. Deus não procura a ansiedade de Marta. Ah não, eu sou crente, mas eu sou muito ansioso, eu não aguento ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Calma, tem hora para tudo. Ah, o culto está demorando demais, eu estou preocupado com a conta, eu estou preocupado com as coisas, se eu deixei a janela aberta, se eu não deixei. Calma, tudo tem a sua hora. A hora agora é de adorar a Deus. Por isso chegou na igreja, se puder, desliga o celular. Tem tantos lugares agora, eles estão mostrando que os que ficam no fundo da igreja estão lá com o celular ligado, mas nas redes sociais, despreocupados. Veio para a igreja, entregue ao Senhor um culto perfeito. Não se preocupe com outras coisas. É aqui na palavra, adorando a Deus, na hora do louvor, tão abençoado mesmo de máscara. Solte a sua voz e adore a Deus. Deus procura então a fé da mulher cananeia, a insistência da viúva, a gratidão do leproso samaritano, o testemunho vivo de Pedro, o zelo de Maria. E a sexta coisa com qual eu vou terminar, ele procura o amor prático do bom samaritano. Um homem sai de Jerusalém para ir a Jericó, no meio do caminho ele é assaltado, tomam-lhe tudo, derrubam ele, espancam ele, o homem está caído na beira da estrada. Passa um sacerdote, tinha que ser o primeiro. Opa, eu falo diretamente com Deus, eu tenho o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Peraí, sou eu, o que você tem? Não, ele passa direto, igual muitos crentes que vê alguém com fome e dificuldade, falam assim, ó, Deus te abençoe. E Deus está dizendo, eu quero abençoá-lo através de você. Eu vou abençoá-lo, mas é através de você. A gente fala, Deus te abençoe. Vê uma pessoa com fome, Deus proverá, e vira as costas e vai embora. Nós somos assim, nós somos muitas vezes como esse sacerdote, que nesse momento de pandemia, às vezes, um pouco que você tem, se você compartilhar com alguém próximo à sua casa, com alguém que passa na rua em dificuldade, uma palavra boa que você puder compartilhar. O sacerdote representa o religioso. A pessoa que vem para a igreja só mudou de religião, mas continua egoísta. A igreja primitiva, o verbo era compartilhar. Todos tinham tudo em comum. Não havia falta entre eles. Hoje a igreja da prosperidade é a seguinte, olha, eu tinha um carro, agora eu tenho 3. Eu tinha uma casa, agora eu tenho mais. Eu tenho 70 pares de sapatos, eu tenho. É isso.
a campanha lá para ficar milionário, não, eu estava quebrado, eu fiz uma campanha, agora eu tenho 3 carros na garagem, eu tenho uma mansão de todo tamanho. E Mateus 25, Jesus disse, olha, quando você fizer a um dos meus pequeninos, foi a mim que você fez. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu água para beber. Eu estava doente, você me visitou. Eu estava nu, você me vestiu. Senhor, mas eu nem vi o Senhor lá. Mas quando você fez a um pequenino, você fez para mim. E quando você deixou de fazer para ele, você deixou de fazer para mim. Então, igreja próspera não é aquela que tem mais recursos, é aquela que ajuda mais. Eu sou mais próspero quando eu ajudo mais. Nossa, como aquele é próspero, ele ajuda tanto. E quando a gente fala, não, fulano de tal é tão pobre, ele só tem 10 carros na garagem. É pobre. Ele é rico, mas ele é pobre daquilo que o dinheiro não pode pagar. Do amor, do cuidado, de compartilhar as coisas. Jesus, quando conta a história desse samaritano, Jesus quer dar um tapa na nossa cara e dizer, acorda! O sacerdote passou direto, o levita, o adorador foi o próximo. Quão grande é meu Deus. E o cara caído lá, ele olha, todos vão dizer quão grande. E o cara passando mal, ó, está lá. Na Segunda Guerra Mundial, passou 8h12, que hora que termina o culto? 8h30 por aí? Posso falar mais um pouquinho, né? Na Segunda Guerra Mundial, os judeus que morreram aos milhões, eles eram colocados em trens de carga, levados para Auschwitz, nos campos de concentração, para morrerem. Hitler escolheu os judeus porque eles eram ricos. Ele precisava de dinheiro para fomentar a guerra. O que ele falou? Eu mato os judeus, fico com o dinheiro deles. O trem passava próximo a uma igreja grande, na beira da linha. Quando passava, os judeus, vendo que tinha uma cruz, que era uma igreja, eles gritavam, socorro, ajudem-nos, socorro. Sabe o que o pastor fazia? Ele colocava o coral para cantar e mandava todo mundo cantar o mais alto possível. Cantem alto, cantem bem alto. Sabe para quê? Para não ouvir o pedido de socorro dos judeus que estavam caminhando para a morte. É o levita. Eu canto, eu sou um adorador. Mas na porta da casa dele passa todo dia alguém com fome. Um drogado passa todo dia, um maltrapilho passa todo dia, e ele com um som pentecostal na casa dele, 500 graus de puro fogo e poder, e 0 de misericórdia, 0 grau de amor, 0 grau de compaixão. É difícil ouvir, mas essa virtude Deus está procurando. O levita passa direto, aí vem o samaritano de novo. O leproso curado era samaritano. O cara que vai cuidar do perdido também é samaritano. Jesus está dizendo, está vendo? De quem eu espero tudo, eu não recebo nada. De quem eu não espero nada, eu recebo tudo. Olha o que Deus está dizendo. Quem tinha o dever de ajudar, não ajudou. Quem não precisava ajudar, ajudou. Ah, não vou ajudar porque é travesti, é drogado, eu não falo com drogado, não me misturo com essa gente. Não, mas o sal tem que misturar para salgar. A luz tem que estar no meio das trevas. Aí passa o samaritano, vai lá, vê o cara todo machucado, pega azeite, coloca nas feridas, dá um jeito ali, o que pode fazer, pega ele com cuidado, ele todo machucado, coloca no seu cavalo. Ele estava num cavalo, só coloca e sai andando, puxando, chega numa estalagem, fala com o moço, olha, dê a ele o melhor. E se o senhor gastar mais, quando eu voltar, pode me cobrar. Jesus está dizendo, quem foi o próximo desse moço que foi ferido? O pessoal responde, mas é claro que foi o samaritano. Aí Jesus diz, vão vocês e façam a mesma coisa. E o sacerdote e o religioso? Irmãos, haverá um juízo tão grande nessas igrejas milionárias, nesses pastores multimilionários. Eu tenho direito de ter minha fazenda com 10 mil cabeças de gado. Eu tenho direito de ter meu aviãozinho particular. Deus me deu. Vai ver Paulo morrendo. Paulo dizendo assim, olha, traz para mim um livro. Todos me abandonaram. Timóteo,
ninguém me acompanhou. Paulo está ali. Os tempos mudaram. Mas tem coisas que não mudou, não. A Igreja Católica detém a maior riqueza do mundo no Vaticano. Se as igrejas milionárias pegassem o seu dinheiro para dar 10%, o dízimo, 10% para acabar com a fome no mundo, já teria acabado. Médicos Sem Fronteiras fala todo dia, você já viu a propaganda? R$1 que você ajudasse, se cada um desse R$1, não faltaria vacina no mundo. Estão morrendo milhões de pessoas por causa da Covid. Você sabia que morre muito mais crianças de fome? A fome mata. A Covid só mata 1%. Fome mata 100%. Se uma pessoa ficar com fome muito tempo, 7 dias sem comer, ela vai morrer. Se ficar sem água, ela morre. Se ficar sem cuidado, morre. Tem gente suicidando, está chegando o mês de setembro, daqui a pouco, é o mês que fala tanto em suicídio. Eu vou terminar essa palavra. É claro que não deu para você pular, dar glória a Deus, falar em línguas. Que bom que hoje nós estamos trabalhando aqui, racional. Deus procura 6 coisas, 6 virtudes. A fé humilde da mulher cananeia, a insistência perseverante da viúva, a gratidão do leproso curado, o testemunho vivo de Pedro, o zelo de Maria e o amor prático do samaritano. Não vem falar que ama a Deus se você nunca ajudou ninguém. Não vem falar que você ama a Deus se você nunca dividiu do seu pão, das roupas que você tem, dos brinquedos que há na sua casa e compartilhou com alguém. Amar é prático, amar é caridade. Hoje tem o amor ágape, o amor eros, tanto amor, mas o amor verdadeiro de Deus é o amor que se renuncia a favor do próximo. Eu sei que eu estou falando para uma igreja amorosa, mas eu queria dizer para você que nesses tempos de pandemia, quem sabe você pode melhorar nessas virtudes. Eu vou te convidar agora a baixar a sua cabeça e você na sua casa, onde estiver, faça uma reflexão. De repente você não é tão agradecido, você gosta muito de pedir, mas agradece pouco. Então a virtude que você precisa é a gratidão. Agradeça a Deus mais. Quem sabe você está com a fé baixinha, está desanimado. Eles falam de um remédio, você corre para comprar. Fala de outro, você corre para comprar. Liga a televisão, você não está nem dormindo. Quem sabe você está precisando dessa fé. Quem sabe você é uma pessoa que ora pouco, desfalece fácil. Quem sabe você não consegue nem testemunhar. Toda hora alguém te pergunta, por que você é crente? Eu sou porque meu pai é. Eu sou porque o louvor é bom. Não, eu sou porque Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem sabe você é muito distraído igual Marta. E Deus está dizendo, você tem que ser como Maria. Todo dia separa um tempo na sua casa, reúne a família. Gente, vamos assistir o culto da igreja, vamos estudar a escola dominical, vamos assistir uma pregação, um filme evangélico. Tem tantos filmes que falam com a gente. Quem sabe Deus te deu tanto e vai te cobrar, porque o muito que você tem é para você compartilhar. E você não sabe compartilhar. Eu passei tanta dificuldade na minha vida que meus filhos não vão passar. Vão ter muitos brinquedos, um quarto cheio de brinquedos e um coração vazio de misericórdia. Pai, nesta noite nós queremos orar, Senhor. O Senhor trouxe uma palavra que mexe com a gente. Quem sabe, Senhor, às vezes somos tão ingratos, recebemos as bênçãos, achamos que o Senhor é obrigado a nos abençoar e não sabemos agradecer. Quem sabe a nossa fé nesse tempo de pandemia está tão pequena que os problemas estão brigando no nosso coração. Quem sabe, Senhor, quando somos provados, quando recebemos uma palavra dura, ao invés de nos humilhar mais, nos tornarmos mais humildes, nós queremos brigar, não queremos levar desaforo para casa. Quem sabe precisamos aprender com a mulher cananeia, que também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. Ela recebeu um grande milagre pela sua humildade.
Nesta noite, Senhor, cada um de nós sonda nosso coração. A partir de mim aqui do púlpito, sonda nosso coração. Eu confesso que eu preciso dessas 6 virtudes ainda mais. Eu preciso melhorar em todas. Eu confesso, Senhor, que como igreja nós precisamos de todas elas. Eu confesso, Senhor, que nesta noite eu sei que o Espírito Santo está falando em cada coração aqui. Você que está na sua casa, Deus está te falando, é hora de você despertar. Aumente a sua fé, seja mais perseverante, seja mais agradecido, fale mais do Senhor. Para de falar das coisas do mundo, pare de falar. Hoje em dia está tão em moda coach, né? O coach é aquele que te joga para cima, mesmo que você esteja cheio de pecados. Você merece, você é o rei, você é a rainha do mundo, você tem direito a tudo. Mas com pecado a coisa não vai. Pode ser o melhor coach do mundo. Se você não confessar o teu pecado, ele vai te destruir. Você não vai prosperar se você não obedecer. Pai, nesta noite, eu entrego essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu suplico ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia desta igreja. Tenha misericórdia de nossas famílias, Senhor. E acima de tudo te pedimos, continua a nos guardar nesses momentos tão difíceis. Nós oramos para que essa pandemia fuja da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, do planeta Terra. Já é hora, Senhor, desse maligno vírus bater em retirada, sair do mundo, Pai. Ilumina os cientistas que estão trabalhando 24 horas por dia para que a vacina seja descoberta, seja testada positiva. E enquanto não chega a vacina, eu oro, Pai, para que se cumpra nesta igreja e na nossa vida o que está escrito no Salmo 91. Praga alguma chegará na tua casa, nem mortandade que assole ao meio-dia, nem terror noturno haverá na tua casa. Nós cremos nisso, vivemos por isso e ministramos isso, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Você crê que Deus vai fazer milagres na sua vida? Você crê que essas 6 características nós precisamos melhorar? Se você entendeu, pode aplaudir o Senhor, que a palavra é de Deus para o seu coração. Glória a Deus. Irmãos, tem hora que a gente vai passando os anos, vai caminhando, a gente acha que é muito bom, né? A gente está fazendo as coisas tudo direito, sendo aquele crente perfeito, aquele crente amoroso, mas tem hora que Deus confronta, né? Eu tenho certeza que dentro dessas virtudes que o Senhor usou o pastor para falar nessa noite, algumas delas nós deixamos, né? Ou omitimos ela e achamos que a vez é do outro, mas Deus sempre nos confronta. Porque o mundo quer que a gente seja sempre o coitadinho. Nós não podemos fazer nada por ninguém, não podemos abençoar ninguém, somos fracos. Mas Deus nos dá capacidade para cumprir o seu amor. Porque Ele cumpriu, irmãos. Ele cumpriu a duras penas, né? Pena de morte, mas Ele cumpriu o amor até o final. Creia nisso em nome de Jesus. Se coloca de pé no seu lugar. Vamos agradecer mais uma vez, pastor Freitas. Deus possa continuar te abençoando, usando a sua vida com poder e graça, em nome de Jesus, amém? Você que está em casa, que Deus possa abençoar a sua vida também, em nome de Jesus. Amanhã culto de oração às 20 horas, terça-feira culto da vitória, também às 20 horas, em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus. Pai, te damos graça, Deus, pela tua palavra, Senhor. Queremos ser confrontados se for necessário, Pai, mas não queremos estar errantes, ó Pai, errados nos nossos próprios erros. Errado, ó Pai, muitas vezes nossas próprias manias. Não, Deus, queremos, ó Pai, consertar, queremos ajustar, queremos cumprir o Evangelho verdadeiramente, Senhor. Deus, o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, porque podemos ser confrontados por isso ainda hoje, Senhor, em muitas situações, mas ajuda-nos, ó Pai, a tomar a decisão correta e a ação correta, Senhor. Ajuda-nos a buscar as virtudes, ó Pai, que agradam o Senhor, as virtudes que nos fazem, ó Pai, realmente sermos filhos do Senhor, Deus.
Obrigado, Deus, que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória, Pai. Livra-nos de todo mal, Deus, de toda a ação das trevas sobre as nossas vidas, ó Pai, porque nós somos guardados pelo Senhor, e o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Leva-nos ao teu esconderijo, ó Pai, onde há segurança, onde, ó Deus, há conforto. Obrigado, Deus, graças te damos por tudo. Com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Irmão, vá em paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.